Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos, né? Todos vocês que estão nos acompanhando aí pela live, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Queria compartilhar aqui 2 versículos que se encontram lá em João 11, o 25 e o 26. Irmãos, compartilhem a live. Vamos evangelizar através da live. Convide amigos, parentes, vizinhos para estar se alimentando da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler lá em João 11, 25 e 26, que fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Então Jesus está falando para nós, Ele está falando: eu sou a ressurreição e a vida. Você que está aí nos assistindo, você crê nisso? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou por amor a mim e a você? Se você não crê, creia, pois só Ele teve tanto amor assim por nós. Creia, pois Jesus, Ele é real. Creia, Jesus vive, Ele reina. Ele é o único que morreu em uma cruz por mim e por você. Creia, pois só assim você terá a vida eterna. Por mais que você morra, você viverá eternamente. Creia que Jesus ressuscitou. Creia que Ele vive. Mas creia todos os dias. Não creia somente hoje, onde se comemora a Páscoa, onde recebemos muitas mensagens bonitas, mensagens de quebrantamento. O nosso quebrantamento tem que ser diário. Nós temos que crer a todo instante, a todo dia, que Jesus vive, que Ele ressuscitou. Busque a cada dia a presença do Senhor. Isso tem que ser algo diário, algo constante, né? Temos que buscar ao Senhor a todo o momento. Então, irmãos, vocês que estão aí nos assistindo, aproveite esse momento. Vamos cultuar, né? Cultuar aí dos lares de vocês. Exalte o nome dEle aí onde você está na sua casa. Engrandeça o nome do nosso Jesus. Dê glória a Deus através da live. Exalte o nome dEle, né? E não esqueça, irmãos, vamos compartilhar, vamos falar para todos que Jesus não está morto, que Ele vive e reina e reinará eternamente. Você crê nisso? Era isso, amém. Vou estar chamando o nosso pastor José Aparecido, que vai estar trazendo a mensagem para a gente, né? Que vocês possam estar todos atentos na palavra do Senhor, né? Que o Senhor possa falar no coração de cada um, que possa haver restauração, né? Compartilhem da palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando aqui pelo nosso pastor, que ele vai estar trazendo a palavra para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou, Senhor, para juntos, Pai, ouvir, para juntos aprendermos mais de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor, Senhor Jesus. Que cada palavra que ele venha falar aqui, Senhor, que não seja ele, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor. E todos que estão assistindo, Senhor, que possam ser impactados pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é gostoso hoje estarmos celebrando mais uma Páscoa, celebrando a vida. Que aula maravilhosa o pastor Clenaldo deu ainda agora, muito boa aula. Fiquei muito feliz, pois vi a igreja toda participando. Isso é bom porque você vai aprender sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre a Trindade.
é muito bom você ver uma igreja que aprende, que põe em prática a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para que você cresça, para que você mostre para esse povo que está sofrendo que há um caminho de excelência que é Jesus. E gostaria que você que está em casa, que está com a Bíblia na mão, abrisse sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, é um texto muito interessante, muito pertinente para o dia de hoje, para que nós possamos aprender sobre a Páscoa, Êxodo, capítulo 12, obrigado minha irmã, versículo 1 ao 7. Deixa eu abrir aqui no livro de Êxodo, que eu abri a Bíblia, mas não abri no livro do Êxodo, então vocês vão abrindo aí também. Opa! Êxodo 12, do 1 ao 7. Nós vamos ver aqui Deus falando, conversando com Moisés. E Deus dando instruções para Moisés e Arão, como se celebraria a Páscoa. Então, antes de nós lermos, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o mundo não sabe o que é Páscoa. Então, compartilha o máximo que você puder desta live, convida o máximo possível de pessoas que você puder, para que elas vejam e saibam o que realmente é a Páscoa de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida deste povo. Jesus quer que nós espalhemos as boas novas, Ele nos incumbiu disso, e este é o momento de você fazer isto, de você glorificar o nome do Senhor. Então lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu vou me estender um versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Gostaria de ler também o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial. Preste bem atenção. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações.
o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos neste momento, Senhor, te agradecer, te louvar e bendizermos o teu nome. Pai, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Senhor, fale ao coração do teu povo nesta noite, como foi falado hoje na escola bíblica dominical, Senhor. Que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi lida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, minhas queridas, eu acho muito interessante esse texto, porque o texto, Deus está conversando com Moisés, está conversando com Arão, e ele está dizendo: fala a toda a congregação de Israel, fala para as famílias. Elas vão pegar um cordeiro, um carneiro, um cordeiro. Ele não pode ter defeito, ele tem que ser sem mácula, ele tem que ser puro. É muito interessante para nós. E o versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O versículo 14 diz: este dia vos será por memorial. A Páscoa já começa sendo instituída, como daqui a pouco nós iremos celebrar a ceia, como memorial. A Páscoa é um memorial para nós nos lembrarmos que passamos em Cristo Jesus da morte eterna para a vida eterna com Deus. Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão todos mortos nos pecados e nos delitos, estão vivos, mas o espírito, a alma está morta e precisa do sangue do Cordeiro. Pois quando o Espírito de Deus passou naquele momento ali no Egito, todo aquele que tinha o sangue aspergido nas ombreiras e no batente da porta, irmãos. Hoje para nós é batente das portas. Ele não entrou e não levou os primogênitos. Será que entendemos o significado real da Páscoa? Isto é uma pergunta. O tema para nós hoje, estarei pregando sobre um tema, é: se Deus te desse uma nova oportunidade. O que você faria se Deus te desse uma nova oportunidade? Ele não irá fazer você entrar no ventre da tua mãe e nascer novamente, mas a oportunidade é hoje, de agora para frente. O que você faria? Primeiro passo, nós precisamos entender o significado real da Páscoa. O sentido da Páscoa, quando foi instituído por Deus, era mostrar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. A Páscoa é somente para nos lembrarmos que nós recebemos de Deus a graça salvadora em Cristo Jesus, Cordeiro de Deus. Como aqui no Antigo Testamento, exatamente aqui a primeira Páscoa instituída por Deus para que os judeus fossem libertos do pecado, para que os judeus fossem libertos da escravidão do mundo daquela época, para que os judeus lembrassem do que Deus tinha feito por eles. Quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, não foi porque aquele povo era merecedor, não foi porque aquele povo era bom, mas porque Deus os amava, porque Deus nos amou, porque Deus amou o mundo, porque Deus é fiel, por causa da fidelidade de Deus, e por causa das alianças que Deus fez com os pais deste povo que está exatamente agora escravo aqui no Êxodo. E eu gosto muito, e vou ler para vocês 3 versículos que está lá no livro de Deuteronômio. Você vai voltar para trás para o capítulo 7. Deuteronômio não, Êxodo, perdão, Êxodo capítulo 7,
do versículo 7 ao 10, Êxodo 7, do 7 ao 10. Olha que coisa interessante. Perdão, eu acho que eu me confundi, é Deuteronômio mesmo. Deixa eu ver se é Deuteronômio. Eu acho que eu troquei aqui, não estou lembrando bem, mas eu vou ver se é. É isso mesmo. Deuteronômio 7, do 7 ao 10. Diz o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e cumpre os seus mandamentos. Então, porque Deus amava aquele povo e porque Deus fez promessa aos pais daquele povo, Deus então vai de encontro a Moisés, e Deus fala com Moisés. E porque lá no João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Ele deu Jesus Cristo para se oferecer em nossos lugares. Nós não pagaríamos a redenção. O Senhor agiu para conosco da mesma forma como agiu no Egito. Um cordeiro inocente foi morto, sangue inocente foi morto. Jesus, cordeiro pascal, Jesus foi morto para que alcançássemos a salvação, a graça de Deus. Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Israel, os judeus aqui, quando escravo do Egito, no capítulo 12, Deus deu para eles uma nova oportunidade, uma nova liberdade em Cristo Jesus. E é sobre esta liberdade, se Deus te desse uma nova oportunidade, Deus está te dando. O que você faria nesta noite? No Antigo Testamento, o Cordeiro livrou todo primogênito da morte. No Novo Testamento, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, simbolizado lá, aspergido no batente das casas, também hoje nos livrou da morte eterna, nos deu vida em Cristo Jesus. Nos livrou do pecado, o sangue do Cordeiro nos livrou do pecado, mas livrou e salva todos aqueles que vêm aos pés de Jesus e o recebem como Senhor e Salvador. E eu quero falar com você sobre este assunto, eu quero falar com você sobre este princípio. Se Deus te desse uma nova oportunidade, um convite à liberdade que custou uma vida inocente. Tudo na vida do ser humano tem princípio e fim. Mas para que você fosse salvo, foi celebrada uma Páscoa memorial. Um cordeiro foi morto, imolado, cortado o pescoço, foi morto. O sangue do cordeiro foi aspergido nas ombreiras e na verga da porta, os batentes da porta, para que o povo de Israel fosse poupado da morte. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, preparado por Deus,
para aqueles que vêm aos pés do Senhor, novamente um cordeiro inocente te purifica de todos os teus pecados, te guarda da morte eterna, te dá vida eterna em Cristo Jesus. Tudo na vida do ser humano tem princípio e fim. Quando nós lemos Êxodo 12, o versículo 2, lá está dizendo: este mês vos será o principal dos meses. Então Deus está dizendo: olha, até aqui você estava vivendo escravo, até aqui você estava morto, mas agora eu estou te dando uma nova vida. Esta oportunidade começa hoje, começa agora. Um povo que vivia uma vida de escravidão, como hoje nós temos visto, o povo vive escravo do pecado, da desobediência a Deus. Mas Deus, hoje, na Páscoa, é para nós nos lembrarmos do amor de Deus em Cristo Jesus. E tenha consciência disso, que é um memorial para que você lembre que somente o sangue do Cordeiro pode livrar você da morte eterna. Não é nós fazermos comilanças. Veja que o povo comeu cordeiro assado, ervas amargas e pães asmos. Pão sem fermento, tinha que ser feito à pressa, não dava tempo levedar. Ervas amargas para lembrar da escravidão, do sofrimento. Oportunidade dada para você que cometeu um erro, alguém está perdendo. Oportunidade dada por Deus para mim foi graça em Cristo Jesus. Eu quero que você pense nesta noite, eu quero que você reflita comigo nesta noite. Esta escravidão não começa no dia em que Jacó, por causa da fome, desce com o povo para o Egito. Jacó morava em Canaã, há uma grande fome, mas no Egito tinha comida, porque Deus preparou José para estar lá. Então Jacó desce para lá, e essa decisão não foi muito boa. A tua decisão nesta noite, de ser uma igreja avivada pelo Espírito Santo, de ser uma igreja lavada e remida pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a tua decisão influenciará na tua vida eterna. Nós precisamos nos cuidar, porque a vida eterna sem Deus não é quando diz que lá o fogo, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Não está falando de queimaduras de fogo, está falando de tormento eterno. Nós precisamos olhar para Jesus. Então a escravidão não começa quando Jacó desceu para o Egito, muito pelo contrário. A escravidão começou quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden. Mas para que eu e você e os judeus fôssemos resgatados, alguém inocente teria que morrer. Da mesma forma aconteceu na vida de toda pessoa. Muitos permanecem até hoje vivendo uma vida de escravidão, como se fosse livre. Escravo do pecado, escravo da mentira, escravo do mundo. Jesus te chamou para viver no mundo em liberdade, para gozar a eternidade com Ele. E você precisa lembrar hoje, na ceia de Páscoa, se você não lembrou no almoço, lembre-se que Jesus morreu para que você tenha vida. Valorize aquilo que Deus te deu, valorize o reino dos céus que foi dado para você. Jesus. Eu fico pensando, Deus conversando então com aqui Moisés e Arão. Eu fico imaginando Deus batendo um papo com eles.
Deus dizendo: olha, saiba, Arão e Moisés, que é bom começar um dia bem, sabe? Você acordar o dia bem, é bom. Olha, Arão, Moisés, Arão, é bom passar um ano bem, é bom passar um ano com saúde, é bom, é muito bom. Tudo isso é bom, mas vocês precisam começar o dia bem, passar o ano bem comigo. Deus dizendo: se vocês querem viver uma vida e acordar um dia bem, vocês precisam passar comigo. O Senhor está dizendo o mesmo para você nesta noite. Você quer uma nova oportunidade? Você quer amanhã acordar bem? Você quer passar o ano tranquilo? Então comece comigo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque a Páscoa que eu estou celebrando hoje, ela me lembra a morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Ela me lembra do sangue de Cristo Jesus, que me purificou e te purificou de todos os meus pecados. E agora eu tenho acesso ao Pai porque Cristo morreu por nós. Nós precisamos entender isso. O Cordeiro será sem defeito, diz o versículo 5. Um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem contaminação, irmãos e irmãs, e amigos e amigas que creio que estão assistindo esta live. Um cordeiro que não tinha problemas nenhum. O cordeiro é um tipo de Cristo. Jesus é o cordeiro. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha mácula, Jesus não tinha defeito, Jesus era perfeito. Lá em Coríntios 5:7, 1 Coríntios 5:7 diz, na parte B: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi morto. Sabe, meus amados e amadas, lá no Antigo Testamento, quando se trazia um cordeiro para ser imolado, se colocava a faca no pescoço do cordeiro e seria cortado. E você diz: mas Jesus foi crucificado. Sim, mas empurraram uma lâmina do lado dele. As Escrituras, elas se cumprem. 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Devemos nos lembrar que Cristo era como o cordeiro sem defeito e sem mácula. E o sangue de Jesus nos guardou da vida eterna, da morte eterna, e nos deu vida eterna em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é o único preço aceitável. Ninguém pode comprar, nem rico nem pobre pode comprar a entrada no céu. Já está pago. É o único preço aceito para libertar o ser humano da escravidão do pecado. Não existe outro meio. Você pode fazer o que você quiser, mas somente o sangue de Jesus tem esse poder. Através do sangue de Jesus somos remidos, guardados, como aconteceu com Israel no Êxodo. Você precisa entender nesta noite que a Páscoa significa passagem. Passagem da morte para a vida. Então, quando você for comer, coma se lembrando que aquele alimento está tão gostoso
porque Deus te deu vida. Você, quando recebeu Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, Ele te deu vida, Ele te deu alegria de viver. Você passou da morte para a vida eterna. Deixa eu tirar aqui a máscara para beber um pouco de água, molhar a garganta. Embora hoje nós estamos aqui em 7 pessoas, estamos 7 pessoas porque a pessoa do Espírito Santo está aqui conosco. O versículo 7 diz: tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. É a mesma coisa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. A Páscoa é para você lembrar que se você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus irá guardar você. Mas esses judeus lá no Egito, eles precisavam ter fé. Eles precisavam ter fé que aquele sangue colocado nas ombreiras e na verga da porta os guardaria da morte. Você precisa ter fé da mesma forma. Ter fé que o sangue do Cordeiro Jesus te purifica de todos os teus pecados, te fará uma nova criatura. Quando você pergunta para as pessoas se elas são filhas ou filhos de Deus, elas dizem sim. Mas quando você vai para a Escritura Sagrada, lá em João 1,12, João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus? O versículo 13 diz: aqueles que nasceram, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, em Cristo Jesus. A Páscoa significa passagem da morte para a vida, como já disse. Isso é uma nova oportunidade através do sangue inocente. Você lembra que eu disse no começo que para que você tenha uma nova oportunidade, alguém perdeu alguma coisa? Nós na terra é assim: se você fizer algo contra mim e eu te der uma nova oportunidade, eu estou perdendo alguma coisa. No reino de Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus não perdeu, Ele foi mais do que vencedor. Ele é vencedor. Ele morreu e ressuscitou vencendo a morte, vencendo o inferno, para que nós em Cristo Jesus ressuscitássemos para a vida eterna. Somos mais do que vencedores, porque o sangue de Jesus faz isso por nós. O sangue de Jesus tem o poder de nos fazer uma nova criatura, passando da morte para a vida. Isso é Páscoa, meus irmãos. É você lembrar que Jesus morreu na cruz para nos livrar da morte eterna. Hoje comemoramos a vida que Cristo Jesus nos deu. Páscoa não é chocolate. Aliás, não sou contra quem come chocolate, quem gosta. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Páscoa não é você hoje comer bacalhau. Aliás, deixa eu te dar um toque de um cozinheiro. Você paga muito caro por sal. Porque compre o bacalhau fresco ou dessalgue o bacalhau que você vai ver. A Páscoa dos judeus foi com sangue e carne. A nossa Páscoa, que é o Cordeiro, é sangue e carne dilacerada na cruz. Você já pensou quanta chicotada Jesus tomou? O versículo 8 diz que o pecado é amargo.
O pecado aos nossos olhos, a carne, parece algo fantástico, parece algo bom, mas é amargo, irmãos. Nos fará, para aquele que vive e que morre no pecado, que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, amargar a vida eterna. Jesus nos deu a doce vida dele ao morrer na cruz. Jesus nos deu a doce vida dele quando o Cordeiro Pascual foi morto, levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E aí você olha lá para Isaías 53, não é isso? Me ajuda aí, Rodrigo, quando fala do sacrifício de Cristo. Lá está dizendo que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, como ovelha muda foi levado ao matadouro, não reclamou, aceitou. É o sofrimento vicário, isso mesmo, né, Rodrigo? E aí as pessoas ficam dizendo assim: não, mas nós adoecemos. Irmãos e irmãs, Ele levou sobre si todas as nossas dores, dores eternas, sofrimentos eternos que iríamos passar, todas as nossas enfermidades da alma, nossa alma foi curada. Glória a Deus por isso. Não está falando da carne que não iria sofrer. Vivemos num mundo corrupto, corrompido pelo pecado. O pecado trouxe maldade, trouxe doença. Entenda o texto: a nossa alma não sofrerá mais na eternidade, a nossa alma não sofrerá mais dores na eternidade. E eu acho muito interessante João 1,29. João olha para Jesus e olha o que ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus preparou um cordeiro, o próprio Deus na pessoa de Filho. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não mais um animal. O animalzinho era insuficiente, não era aceitável. Agora, o Cordeiro de Deus, preparado por Deus, um sacrifício perfeito para pessoas imperfeitas. Percebe? O perfeito, o sem mácula, o sem pecado, morreu pelos pecadores. Isso é Páscoa, nos lembrarmos hoje que hoje Jesus Cristo ressuscitou da morte para a vida, e nós ressuscitamos com Cristo. Nós vivemos com Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, você que está na live. A Páscoa é algo maior do que eu e você pensamos. Deus preparou o Cordeiro. E quando você olha o acontecimento aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, o símbolo da Páscoa, o símbolo da passagem do Espírito de Deus, levando todo o primogênito, o sangue cobrindo os umbrais das portas e as vergas, protegendo o povo. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi crucificado, sepultado e ressuscitou. O sangue do Cordeiro nos leva à redenção, vai remir todos nós, nos lavar de todos os nossos pecados e nós termos acesso ao Pai. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro preparado por Deus para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância.
E amanhã, quando nós acordarmos, se nós estivermos com dor de dente, Deus estará conosco. Estamos bem. E se nós sofrermos durante o ano inteiro, nós estamos bem, porque Deus está conosco. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de servir a Deus. Lembre-se hoje do Cordeiro que foi crucificado, que foi sacrificado para nos dar liberdade, nos dá uma nova oportunidade. Agarre esta oportunidade com unhas e dentes. O Egito não é importante. Quando eu digo Egito, eu digo o mundo aí fora, porque o Egito simboliza também o mundo de hoje, pecador, contaminado com suas idolatrias. Cristo foi sacrificado para nos dar vida, nos dar uma nova oportunidade. O problema é que muitos agarram esta oportunidade e não largam. Muitos fazem como o povo de Israel. Quando chegou aos pés do Monte Sinai, se lembraram do Egito. Não se lembre do mundo. Não queira participar das guloseimas do mundo. Meus amados, minhas amadas, eu quero que você entenda que a Páscoa foi instituída entre a 9ª praga e a 10ª praga. Está bem no meio, no versículo 29 do 12, acontece a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus não estava lutando contra Faraó, mas cada praga que Deus mandou sobre a terra do Egito naquele período, era para derrotar um Deus estranho, para mostrar para o povo de Israel que eu sou o que sou, estava vivo, o meu Deus vive. O meu Deus vive, e não importa o que eu sofra, Ele vive, Ele é Senhor. O mundo não me agrada mais. Eu vivo no mundo, mas não sou mais daqui do mundo. Mateus capítulo 1, versículo 2. Ela dará um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus inocente, sem pecado, sem mácula, veio para salvar a mim e a você dos meus e dos seus pecados. Nós somos salvos dos nossos pecados. Nós somos salvos das nossas escolhas. Deus está te dando uma nova oportunidade de viver uma nova vida, de viver um novo avivamento em Cristo Jesus. E isto é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você não pode olhar para trás e dizer que antigamente era melhor do que hoje, porque não era. E se você antigamente vivia melhor e hoje não vive, é porque você apagou a chama do Espírito Santo. Então avive-se nessa noite. Lembre-se da morte do Cordeiro, não foi em vão, pois Ele chamou você para uma grande obra. Você é importante para Jesus, você é importante para Deus, por isso que o Espírito Santo quer agir através de você. Isso é Páscoa, minha irmã e meu irmão. O mundo quer atrair você para te humilhar, para levar à morte eterna. Jesus quer te exaltar,
te dando oportunidade de naquele dia cantar: Santo, 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 Deus Jeová triuno. Aleluia! Eu quero concluir para que nós venhamos a celebrar a ceia. A primeira Páscoa foi celebrada pelos judeus, apontando para algo maior do que a saída do Egito. Então você, quando lê esse texto de Êxodo, não pense que aquela Páscoa foi somente para mostrar a saída do Egito. É algo maior do que eu e você imaginamos. O que eu preguei hoje foi só uma palhinha do que Deus fez e fará por você, se você quiser. Entenda que a Páscoa para nós está muito além de chocolate. Ela é a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, dada de graça para você. A Páscoa foi celebrada porque um animal inocente lá no Êxodo morreu para que o primogênitos fosse guardado através do sangue. A nossa Páscoa hoje, ela deve ser um memorial daqueles acontecimentos, que Jesus veio em forma de homem, viveu por cerca de 33 anos e meio aqui na terra, inocente, sem pecado, morreu, o perfeito Cordeiro de Deus por pessoas imperfeitas. Páscoa é muito mais do que eu possa entender. Páscoa é muito mais do que eu posso te explicar. Porque somente o Espírito Santo nesta noite poderá convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Porque somente o Espírito Santo poderá avivar o teu coração, e assim você precisa permitir. E eu quero, antes de celebrar a ceia, eu quero orar com você, que se estiver na live, e se estiver desigrejado, e você que se estiver na live e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero orar por você. Eu também quero fazer uma segunda oração pela Igreja Palavra da Vida, para que vocês continuem cheios do Espírito Santo, para que vocês continuem compartilhando a palavra de Deus, para que vocês continuem praticando a palavra de Deus, porque você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Então, se você está desigrejado, deixe seu WhatsApp, eu entro em contato com você ou um dos irmãos. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu entro em contato com você, deixe seu WhatsApp, e você irá acordar amanhã uma nova criatura, uma nova pessoa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu quero orar por você. Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus, nesta noite, Senhor, me ponho na tua presença para orar por esta pessoa, Senhor, que está desigrejada ou está fraca na fé. Deus, em nome de Jesus, que ela possa lembrar nesta noite da Páscoa que foi celebrada, Senhor, da morte do Cordeiro, do sacrifício, Senhor, feito por ela, Senhor, e que ela possa tomar uma decisão nesta noite de retornar ao Senhor. Eu oro também, Senhor Deus, por esta pessoa que ainda não te recebeu como único e suficiente Salvador, Senhor. Ó Deus, que nesta noite ela possa decidir, Senhor, entregar a vida dela ao Senhor, para que o sangue do Cordeiro a purifique de todos os seus pecados, e ela possa viver uma vida em paz, a paz que Cristo nos dá, a paz que transcende todo o entendimento humano, Senhor, em o nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus também quer orar pela igreja Palavra da Vida, por cada irmão, cada irmã da igreja Palavra da Vida, por aqueles que foram preparados para se batizar e ainda não fizeram, Senhor. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes dê ousadia, que o Senhor lhes dê coragem, que o Espírito Santo de Deus repouse no coração deles, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles possam pregar o Evangelho, que eles possam falar do amor de Cristo, que eles possam testemunhar da grandeza do Teu poder, e que eles possam, ó Deus, dizerem nesta noite, em o nome de Jesus, sou livre para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero continuar nesse mesmo sermão, agora lá em Marcos, capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Marcos 22, não é Marcos 22? Marcos 22 não, achei Lucas 22, não? Estou tentando achar Marcos 22, mas Marcos só tem 16, gente. Me ajudem aí. Como é que pode? É isso, é Lucas, perdão. Lucas, doutor Lucas, o médico, capítulo 22, versículo 19, versículo 20. Nós agora iremos celebrar a ceia memorial, celebraremos a Páscoa de Deus, a nossa libertação, a promessa em que teremos um novo jantar com Deus nos céus, porque Jesus diz isso, iremos beber do vinho com Ele. Você que ainda não foi batizado, por favor, você já é salvo, não participe. Passando aí essa pandemia, voltando à igreja presencial, nós iremos batizar você. Hoje, nós poderíamos estar com a igreja aberta, pois houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de um juiz, mas nós decidimos ajudar, fazer a nossa parte, guardar você, porque amamos você. Então vamos estar juntos, fervorosos. O versículo 19 diz: e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Lembre-se, lá em Êxodo, memorial. Lembre-se aqui em memória, memorial também. Lembre-se do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Lembre-se do amor de Cristo Jesus por você. Lembre-se de quanto Deus ama você. Não desista. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas vão lembrar de você. Mas sabe quando elas não lembrarão? Se você desistir. Se você desistir, elas não lembrarão. O versículo 20 diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Nesse momento nós queremos lembrar que a nossa Páscoa é Jesus, que nós fomos livres, porque nós temos fé e praticamos a palavra de Deus. Jesus, em Mateus, diz, alguém chega para Jesus e diz: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Jesus olha para a multidão e diz: quem é meus irmãos e minhas irmãs? Todos aqueles que ouvem estas palavras e as pratica. Quer fazer parte da família de Jesus? Este é o momento maravilhoso para você. Então, como hoje nós só temos
Estamos aqui só nós iremos celebrar a Páscoa. Eu quero que você se posicione com o seu pão, com o seu suco de uva, tá bom? Clenaldo, é suco de uva, tá, Clenaldo? Pegue o seu pão neste momento, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de que nós neste momento, com alegria no coração, com todo o fervor do Espírito Santo, possamos nos lembrar de que hoje nós somos filhos de Deus. Comemoramos a Páscoa de Cristo Jesus, porque como Cordeiro Ele se ofereceu na cruz por nós. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos Te agradecer e Te louvar e bendizemos o Teu nome, pois neste momento lembramos, Senhor Deus, do que o Senhor fez e lembramos daquilo que o Senhor prometeu, Pai, que voltará para nos buscar, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Participemos todos do corpo de Cristo. E eu preciso tirar a máscara, né? Por favor, né? Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lembra lá da Páscoa do Êxodo que nós lemos agora? O sangue do Cordeiro aspergido nas vergas e na ombreira foi em favor do povo naquela época. Lembre-se que a nossa Páscoa, como nós lemos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também derramou o sangue dele na cruz, para que nós também vivêssemos com ele em vida eterna. Então que nós participemos do sangue do Cordeiro em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E quero terminar orando, dizendo para você: se você estiver desigrejado, ou estiver fraco na fé, mora aqui perto da igreja, Rua Amaro Ponte 710, de segunda a terça, aliás, de terça a quinta, das 10 às 16 nós estamos aqui. A igreja não fechou para aconselhamento. Se você não está aqui perto e quer deixar teu WhatsApp, deixa, eu entro em contato com você. Você que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está aqui perto, quer vir conversar conosco, estaremos aqui também de terça a quinta para falar com você. Se você quer deixar teu WhatsApp, deixa aí, eu entro em contato com você. Amém? Cristina? Glória a Deus, agradecendo a Deus pela vida do Pedrinho, que a cirurgia deu tudo certo. Também semana que vem provavelmente o pai do pastor Romil estará fazendo cirurgia. Amém? Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus, nesta noite queremos Te agradecer, Senhor Deus, queremos Te louvar, pois o Senhor, ó Deus Santo e amado, pelo Teu grande amor, Senhor, nos resgatou do pecado, nos resgatou da escravidão, nos deu liberdade em Cristo Jesus, nos lavou e nos remiu no sangue do Cordeiro de Deus em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nos tornamos mais do que vencedores. Deus, concede aos meus irmãos, às minhas irmãs, uma semana de vitória, em o nome de Jesus. Visita, Senhor, o coração de todos os amigos e amigas, Pai, que estão na live,
Concede também a eles uma semana de vitória em o nome de Jesus. E que eles possam, Senhor Deus, nesta noite, decidirem pelo Senhor. Viverem uma vida plena com Cristo Jesus. Ó Deus, nos guarde do homem mau, pois estaremos saindo agora para as nossas residências. Nos dê oportunidade de continuarmos pregando o Teu Evangelho. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Fica com Deus, que Deus te guarde em o nome de Jesus. Beijo no coração.